Os meninos! Eu sou o Marcelo Filardi, professor de Biologia do IFMG. Esse encontro eu quero abordar com você sobre um tema da evolução importantíssimo para a gente entender toda essa biodiversidade do planeta. De onde que vem, né, esses tipos de seres animais, vegetais, micro-organismos, de onde que eles vêm, né? Dentro do aspecto da evolução. De onde que eles vêm? Esse processo aí, ó, chamado especiação, que é a formação de novas espécies. Então vamos ver como é que as coisas acontecem? Então, quando você observa essa quantidade de seres animais, vegetais, essa biodiversidade, essas espécies, essa biodiversidade tem uma origem evolutiva. Vamos ver? Olha só. Pensa uma população ancestral, seja planta, animal, né? Então você pensa que uma população ancestral, aí essa população eu coloquei aqui que tem seres lá da espécie A de ancestral, né? Só para ficar didaticamente compreensível. Então você está vendo aqui dentro seres dessa espécie A que compõe a população ancestral primitiva, que hoje é extinta, sabe? Aí você fala assim, tá, mas lá dentro eu estou vendo bolinha, estou vendo umas imagens diferentes, triângulo, quadradinho. Como? Por que tudo diferente? Não tinha que ser tudo bolinha ou tudo triângulo? Porque já que é da mesma espécie. Vocês é que acham que seres da mesma espécie são iguais, ué. Nós humanos que somos da mesma espécie não somos iguais, ué. Nós temos diferenças. Entre nós tem pessoas que não têm dor de cabeça, você acredita? Tem pessoas que não desenvolvem AIDS, às vezes contrai o HIV, mas não desenvolve. Então, tem gente que pega uma virose, mas não desenvolve o ciclo viral, isso que eu quero dizer. Mas por que tal pessoa tem essa capacidade e eu não? Diferenças entre seres da mesma espécie, porque nós viemos de uma reprodução sexuada, e a reprodução sexuada garante essa variabilidade genética entre os seres. Isso é ótimo para a evolução. Por quê? Porque os casais de animais, né, ou as plantas progenitoras, elas estão colocando num ambiente descendentes diferentes entre si e diferentes deles próprios, dos progenitores. Isso é ótimo para a evolução, porque aí vem a evolução através da seleção natural darwiniana, seleciona aqueles indivíduos mais adaptados, com um sucesso adaptativo e de perpetuação. Mas então vamos ver essa população ancestral que tem a espécie A. Embora há seres diferenciados lá, são todos da mesma espécie, tá? Aí olha o que acontece. Por algum motivo aconteceu um isolamento geográfico desses indivíduos. Repara aí que eu fiz uma cor em cima e uma cor azulada embaixo. Isso é para mostrar que são ambientes diferentes. Pessoal, por algum motivo. Ou um deserto ali, ao longo de um tempo evolutivo, esse deserto se formou, aí separou esse deserto, né, esse ambiente desértico, separou espécies de formigas, ou roedores, ou mesmo grupos vegetais que foram separados por algum fenômeno geográfico ali. Isso eu estou falando deserto. Pensa cânion, né, aqueles cânions profundos separando seres de uma margem a outra, aves, vamos ver, é alguma forma de isolamento geográfico. Aí, olha o que vai acontecer, repara o que aconteceu, portanto, depois de anos de isolamento geográfico. Repara que daquela população ancestral formou aqui, repara a figura geométrica como é que está diferente, olha lá dentro como é que os seres estão diferentes, olha nesse segundo momento aqui nesse desenho do meio, as imagens estão mudando, olha nessa parte inferior. O que eu estou tentando colocar? Eu estou tentando colocar que as populações estão se modificando por causa daquele ambiente. Aquele ambiente acima, lá dessa região aqui acima, do isolamento geográfico aqui na parte superior, esse ambiente aqui tem características físico-químicas diferentes desse ambiente do meio, que ambos diferentes desse ambiente inferior. Por isso que muitos seres vão morrendo, seres entrando em extinção, e aqueles mais adaptados, mais favorecidos vão sobrevivendo e reproduzindo.
Por isso as imagens estão mudando a geometria, tá bom? Vamos continuar para vocês entenderem onde é que vai chegar. E nesse meio tempo de adaptação entre extinções e sobrevivências, entre trancos e barrancos, acontece o que precisamos compreender: a modificação naquele conjunto gênico da população pessoal. Repara que na parte superior, como é que eu desenhei um DNA sofrendo mutações e cromossomos e tendo recombinação gênica durante a reprodução sexual que eu falei? Porque vocês precisam associar que a reprodução assexuada via gametas acontece por um processo de divisão celular chamado meiose. A meiose é um processo reducional que, durante as divisões meióticas, cromossomos paternos e maternos trocam genes e, além disso, os pares de cromossomos paternos e maternos se separam ao acaso. Esses dois eventos, o crossing over, que é aquela troca de genes entre cromossomos paternos e maternos, e a segregação independente dos cromossomos durante a divisão meiótica, formará gameta diferente entre si. Então, no testículo daquele cachorro ali, por exemplo, você tem milhares de espermatozoides diferenciados, porque eles vieram para um processo meiótico, gamético. Imagina lá no ovário da fêmea, aí quando aquele cachorro for cruzar com aquela fêmea, formam, por exemplo, 10 filhotinhos, todos diferentes entre si. Porque o cachorro e a cadela, ao formarem seus gametas, esses gametas vêm com um conjunto cromossômico único e aí formam um filhotinho. Um conjunto cromossômico único, outro filhotinho. Então imagina essa população aqui na parte superior, onde é que eles foram isolados, você vai ter limitações ao acaso, e essa reprodução sexuada, você vai ter aqui populações diferentes dessa grupo populacional do meio. Repara que eu já coloquei aqui o DNA com mutações escrito em alaranjado, cromossomos alaranjado, na parte inferior eu coloquei azulado, para dar a ideia de que mutações e a seleção natural atuam diferentemente dependendo do ambiente, das exigências do ambiente, da pressão seletiva naquele ambiente. A seleção natural vem e vai escolhendo naquele ambiente ali os indivíduos mais bem adaptados. Quem entendeu o resultado disso? Olha o que aconteceu. Dessa espécie ancestral ali, inicial, olha o que formou. Formou uma espécie derivada aqui, final, que eu estou chamando de uma população que tem seres que pertencem agora à espécie A'. Por que eu botei A'? Para dar a ideia que todos vieram do ancestral, mas olha a cor e os formatos, por isso que eu estou chamando de espécie A'. Olha a segunda espécie, eu estou chamando de A'. Eu mantive o A para dar aquela ideia de parentesco, que todos vieram do ancestral, por isso que eu mantive o A. Eu preferi não escrever ABC. Eu preferi escrever A', 2' e A', tá vendo? Pessoal, de onde que vem então a espécie A', 2', 3'? De onde que vem as espécies atuais? Elas vêm de um isolamento geográfico inicial daquela população ancestral e por uma seleção natural diferenciada e sob a ação de mutações e recombinações gênicas ao acaso, você resulta em populações atuais diferenciadas, mas todas aqui são aparentadas. Mas você tenta observar que, por exemplo, nessa população aqui de cima eu coloquei umas nuvenzinhas, assim, umas imagens diferentes das que estão lá. Na imagem do meio eu coloquei essas figuras em vermelho diferentes das que estão lá, na população A', né? E nessa última população aqui eu coloquei tudo igual. O que eu quis dizer? Que surgem seres diferenciados no meio daquela população por mutação. Aí você fala assim, tá, e daí? E daí? O que acontece com esses dois vermelhinhos aí? Ou eles entram em extinção, ou eles têm uma mutação desfavorável, ou não. Daqui a décadas, a centenas de anos, se você for observar essa espécie A', né, essa população aqui do centro, ela vai estar toda vermelhinha. Então você tem que ir acompanhando o processo evolutivo daquele grupo populacional, tá bom? Quem que vai se dar bem ou não naquele ambiente depende do
o pacote evolutivo que aquela população foi acumulando durante o tempo evolutivo, tá bom? Então tá, mas eu quero chamar atenção para isso, ó. O isolamento reprodutivo pessoal. Se você pega o indivíduo aqui dessa população A' e tenta cruzar com o indivíduo da população A2', ou lá da 3', sei lá, se você tenta intercruzar esses seres, eles não cruzam mais. O pólen daquela flor ali de cima, por exemplo, daquela população verde, o pólen daquela população verde lá, não consegue mais fecundar as flores daquela população alaranjada. Ou, por exemplo, aquela espécie A' floresce no inverno, aquela população A3' lá embaixo floresce no fim do ano, no verão. Entende que há agora um impedimento reprodutivo quando você tem um isolamento geográfico que separa populações a ponto de, ao longo de um tempo evolutivo, elas não mais se intercruzarem, você formou novas espécies, como está o desenho aí. Aqui formaram 3 espécies de uma população ancestral. Lembra que eu falei dessa planta que floresce no inverno, outra que floresce no verão, e os pólens não se fecundam mais lá na flor, no gineceu, no androceu? Essas plantas têm um isolamento reprodutivo, mas elas têm um alto grau de parentesco, que elas vieram de um mesmo ancestral. Não é interessante? Outro exemplo, vamos supor que, por exemplo, tem um animal aqui dessa população verde ali, um cachorro, um canídeo, né? Vamos supor, lobo, guará, o cachorro vinagre e o cachorro doméstico, por exemplo. Todos canídeos vieram de uma população ancestral única, todos têm um alto grau parentesco, mas são de espécies distintas. Lobo, guará, cachorro vinagre e cachorro doméstico, eles são canídeos, mas de espécies distintas, sabe? Felinos, esses diferentes tipos de felinos aí, sabe? Aí vamos supor, você tenta pegar um macho ali que tenta cruzar com uma fêmea, os genitais não se encaixam mais, o cio de o macho não reconhece, o comportamento reprodutivo de um macho, a fêmea não compreende. Entende que há um impedimento reprodutivo? Esse isolamento reprodutivo é a prova de que houve a especiação. O que é especiação? Formação de novas espécies, quando há um isolamento geográfico inicial que resulta no isolamento reprodutivo. Muito legal, pessoal, muito legal, tá bom? Eu estava na frente ali sem nem para falar nada, hein? Mas não muda nada a explicação, tá bom? É isso aí, pessoal, vamos continuar, vamos ver. Então, a especiação, você formou espécies distintas por isolamento geográfico, né, inicial, que resultou no isolamento reprodutivo, tá? Esse processo aí a gente chama de irradiação adaptativa, pessoal. Então vamos supor, morcego seria a população verde, cachorro, o alaranjado, golfinho, o azulzinho lá embaixo. Você, que isso? Mas você fez exemplos muito diferentes um do outro. Morcego, cachorro e golfinho, tudo diferente. Um é aéreo, um terrestre, outro é aquático. Aceita! Tudo é mamífero, todos viemos de um ancestral único, todos somos parentes, surgimos por um processo de especiação, por um isolamento geográfico passado, que resultou no isolamento reprodutivo, e que essas espécies vieram por processos evolutivos chamado irradiação adaptativa. Tá vendo? É tipo raio, né? Irradia. Tá? Agora, se você comparar, por exemplo, um golfinho e um tubarão, um é peixe, outro é mamífero. Os corpos se parecem muito. Aí eles vieram não por uma irradiação, porque um é mamífero, tem um ancestral, outro é peixe, tem outro ancestral. Eles vieram por uma convergência adaptativa, no caso, hidrodinâmica. Uma convergência adaptativa a partir de seus ancestrais, eles convergiram por uma convergência adaptativa ao ambiente aquático. E que não prova evolução nenhuma que tem ancestrais únicos comuns, não. Pelo contrário, cada um tem seu grupo ancestral, né? Ah, gente, é muito legal, para. Agora, eu quero te mostrar os tipos de isolamento reprodutivo. Olha só, você tem, a gente chama isolamento reprodutivo, que a gente chama pré-zigótico. Pessoal, o nome já fala pré e pós. É um isolamento reprodutivo que acontece antes de formar o zigoto. Tipo assim, o animal nem cruza, as flores nem fecundam, nem forma zigoto.
Ou eles ainda conseguem cruzar, reproduzir, fecundar, mas o impedimento vem após o zigoto. Ou aborta, ou ele nasce estéril. Então vamos ver, ó. O pré-zigótico. Você tem o comportamental, né? O ritual de acasalamento de um macho, a fêmea não aceita. Então eles nem cruzam. É um isolamento reprodutivo pré-zigótico do tipo comportamental. Agora você tem o estacional ou temporal, né? As flores que abrem no inverno, a outra abre no verão. Uma o pólen fica funcional de dia, durante o dia, o outro gineceu fica funcional durante a noite. Entendeu que você tem uma questão temporal aí que impede a reprodução e nem forma zigoto, por exemplo? E você tem uma questão espacial ecológica, né? Por exemplo, grupos de peixes que vivem mais no fundo lá da lagoa, do rio, peixes adaptados à região mais bentônica, mais de fundo, de substrato. Outros peixes que eram da mesma população, eles ficam mais na coluna d'água, mais na superfície ali. Os hábitos alimentares, acaba que com esse isolamento espacial, um mais na flor d'água e um grupo de peixe mais no fundo, com o tempo evolutivo, esse isolamento geográfico, né, espacial, resulta no isolamento reprodutivo. Eles não cruzam mais, aí formam duas espécies. Olha só, mas que tem um alto grau de parentesco, porque vieram no mesmo ancestral. Tenta ter essa ideia. Outro isolamento pré-zigótico é o anatômico, né? Em questão de genital mesmo, não há um encaixe anatômico genital. Ou, por exemplo, o pólen, né, do androceu, quando cai no gineceu, não consegue ter uma química ali de germinação do tubo polínico, uma questão anatômica, química, por exemplo. Por exemplo, um inseto que poliniza aquela flor, ele não poliniza mais aquela outra flor. Então o pólen de uma planta não consegue mais chegar na outra por um impedimento anatômico do polinizador. Esses impedimentos vão resultando num isolamento reprodutivo. Você acaba formando duas espécies diferentes ao longo de um tempo de dezenas de anos, tá bom, pessoal? O gamético é quando você chega a ponto de uma espécie ter uma constituição cromossômica do gameta que não permite mais aquele espermatozoide, por exemplo, fecundar um óvulo. Às vezes o corpo da fêmea nem aceita mais aquele espermatozoide, ele morre ainda, ele nem chega a fecundar, é um impedimento pré-zigótico, nem consegue fecundar, sabe? Então, por exemplo, eles nem copulam, mas quando copulam, o gameta morre no trato genital feminino, sabe? Não é interessante, pessoal? Esse isolamento reprodutivo pré-zigótico. Agora, o pós-zigótico é, por exemplo, se não, os animais conseguiram cruzar, eles não têm impedimento anatômico, é estacional, eles convivem ali e conseguiram copular. Beleza, eles copulam, eles cruzam, mas o embrião aborta, não vinga, que a gente fala, por exemplo. O que adiantou? E, por exemplo, não vinga, mas chega a nascer, mas o filhotinho é estéril. Olha que interessante. São espécies distintas que conseguem mesmo assim cruzar e dar um descendente. Esse descendente sobreviveu por sorte, porque olha por tanto impedimento que ele teve que passar. Só que ele vive e é híbrido. Ele é estéril. Vamos ver exemplos? Olha só. Você está vendo aqui esses seres aqui, né? Por exemplo, canguru, esse equidna, esse marsupial aqui, o próprio koala, o ornitorrinco, esses animais aí, o diabo da Tasmânia à esquerda aí, tá vendo? Ó, gente, eu fiquei na frente do canguru. Sai, pessoal, você está com cara de canguru. Esses animais aí, eles têm uma única região no mundo que eles estão adaptados. O que acontece? Eles ficaram nesta região do planeta, que acontece? Isolados geograficamente que ficaram, só tem lá. Entendeu que a própria Terra, o próprio planeta conta a evolução? É uma biogeografia, né? uma evolução geográfica, digamos. Então o que acontece? Esses animais ficaram com isolamento geográfico nessas ilhas, nessa região do planeta. E aí você só encontra eles lá, em outro lugar no mundo não tem. Olha que interessante. O isolamento geográfico resultou numa especiação característica daquela região.
Não, gente, biologia é muito legal, pessoal, para. Então, olha só esse caso que eu vou te contar que você vai adorar. Você tem um ancestral ali, um grupo ancestral que já está extinto, que não existe mais. Mas cientistas conseguiram, através de análise, não sei o que, conseguiram detectar que esse ancestral tinha 82 cromossomos. Por um processo evolutivo, surgiu esse tipo de raposa aí. Opa, tem 36 cromossomos. Você, que isso? Mas essa raposa aí, ela é parente desse ancestral, porque olha a diferença de cromossomo. Ela tem 36 cromossomos, ou tem 82. Para você ver, o isolamento geográfico e reprodutivo resultou num descendente cromossomicamente distinto do ancestral, mas é parente. E aí, ó, você tem o guará, o lobo-guará, ele já tem 76 cromossomos. Ah, você tem aquele lobo. Olha que bonito. Ah, você tem esse outro canídeo ali. E você tem esse outro. Deixa eu sair da frente ali, gente. Porque eu estou na frente, gente. Aí, mas olha, fica olhando o que você tem de descendente. Deixa eu só aparecer aqui de novo, gente. Você vai falar assim, professor, você está com cara de cachorro. Não, gente. Aí, o que eu quero dizer com essa imagem aí? Que você tem chacal, lobo, o guará, você tem diferentes espécies de canídeos, todas vieram de um grupo ancestral, cromossomicamente eles são diferentes, mas olha que interessante, nós temos aqui esses 4 aqui de baixo, ó, esses 4 canídeos, eles têm 78 cromossomos, ó. Você, então eles são da mesma espécie? Não. Às vezes você deixar um cruzar com outro, às vezes não dá nada, aborta. Às vezes até dá, né? Mas repare que eles mantiveram o número cromossômico. Então, assim, nem sempre muda tanto. Agora, de 78 para 82, a diferença foi grande. Mas olha a raposa lá, 36. Essa raposa é parente de todo mundo. Todos têm uma ancestralidade comum. Vieram por irradiação adaptativa. Essa é um exemplo de especiação entre canídeos. Olha que interessante. Chega a ponto deles terem tido um isolamento geográfico, a ponto de resultar no isolamento reprodutivo, tá bom? Hoje eles não se reconhecem mais em termos de acasalamento, ritual, de espaço mesmo, de habitat, de hábito alimentar, por exemplo, tá? E já que eu estou falando do cachorro doméstico, vamos supor, sabe o cachorro, o pitbull, o pincher, o doberman, o basset, o Rottweiler, o Dálmata. Você viu que eu falei vários cães aqui, todos são cães familiares, eles são da mesma espécie. Assim, não, o Pincher é muito diferente do Basset e eles são muito diferentes do pastor alemão, eles são muito diferentes, eles não são da mesma espécie. Não, gente, eles são da mesma espécie. Só que o isolamento geográfico que esse grupo de canídeo teve não foi o bastante para especiar. Eles não são espécies diferentes, especiar. Eles não chegaram a ponto de uma especiação. Eles chegaram a ponto de uma raciação, né? Eles têm raças diferentes. Aí sim. Então você tem raça Doberman Pincher, raça do pastor alemão, do Dálmata. Entendeu? Houve algum procedimento evolutivo no passado que o isolamento geográfico não chegou a isolar reprodutivamente, aí manteve essa diferença de raças. Mas se você pegar o pastor, ele cruza com o Rottweiler. Se você pegar o Pitbull, ele cruza com outros, né? Não é interessante, pessoal? Não, é muito interessante compreender isso. Assim, você acaba entendendo a história dos seres atuais, a história evolutiva dos seres viventes. Então tá. E aí, olha só no caso do ser humano, você fala assim, entendi. Professor, sai da frente, você está com cara de primata. Você acha que o ser humano veio do macaco. Você acha que o macaco foi virando gente, foi ficando bípede e tendo aquisições e habilidades humanas. Não! Não! O ser humano não veio de macaco. Se fosse assim, não teria mais macaco no mundo, gente. Porque os macacos tudo ia estar virando gente aí. Você ia estar andando numa mata, né? Você ia ver uma pessoa nua ali no tronco. O que você está fazendo aí? Aí a pessoa, acabei de vir de um macaco. Aonde sou? Quem estou?
Não, né, gente? Aí, ó, o que acontece é que populações ancestrais humanas e macacos e outros mamíferos foram tendo suas linhagens evolutivas independentes. Todos temos um ancestral, mas os macacos tiveram sua linhagem evolutiva e estão aí evoluindo até hoje. Os humanos também. E as migrações tomamos conta do planeta. Nós somos uma espécie animal que migramos e tomamos conta e adaptamos muito bem nos diferentes ambientes do planeta Terra. Será que tem vida em outros planetas, gente? Aí é outro papo. Eu queria te mostrar essa imagem aí, ó. Eu trouxe aí para você entender. Olha só, a quantidade de pessoas. Essas pessoas aí, esses grupos humanos, essas espécies humanas que habitam os diferentes porções da Terra, do nosso planeta, há diferenças genéticas entre elas. Aí você fala, lógico, é chinês, japonês, índio, africano, asiático, temos diferença. Sim, pessoal, mas essas diferenças, por uma questão evolutiva humana do passado, essas diferenças não são bastante para formar espécies. Então não temos espécies humanas, temos uma espécie. Mas nós também somos diferentes dos cães e dos gatos domésticos, por exemplo. Assim como você tem várias raças de gatos e várias raças de cães que são geneticamente distintas, mas ainda dentro da mesma espécie, nós humanos temos diferenças genéticas. Eu até coloquei os DNAs aí com cores diferentes, tá vendo? Mas essas diferenças não são bastantes nem para formar raça. Então não existem raças humanas, muito menos espécies humanas. Nós temos uma única raça e uma única espécie humana. Não, mas o asiático é muito diferente do negro, que é muito diferente do chinês, que é diferente. Essas diferenças fenotípicas não são bastante para intensificar uma diferença racial, nem específica. Não é interessante? Mas ao mesmo tempo, pessoal, isso é até perigoso, porque você ter uma única raça, uma única espécie, qualquer pandemia aí poderia dizimar a população, né? Porque é um único exemplar, digamos, daquela espécie, né? Interessante. Aí, ó, olha só agora, vai na frente, eu queria ler, estou querendo doido para ler. Olha só, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, olha só que tapa na sua cara. Compreende-se assim a raça como uma categoria socialmente construída ao longo da história. Quer dizer que raça humana não é biologicamente determinada pela evolução, mas é uma construção social. Raça negra, raça branca, raça não sei o que, mulato. Olha que interessante essa construção social da raça. Toma papudo. Quer dizer que não é biológico. Acabei de falar, gente. Raça é uma categoria socialmente construída ao longo da história, a partir de um ou mais signos ou traços culturalmente destacados entre as características do indivíduo. Isso é uma representação simbólica de identidade produzida desde referentes físicos e culturais. O que está querendo dizer? Se você tem um tipo de cabelo, um tipo de pele, um tipo de nariz, um tipo de altura, de peso, de religião, você pertence a tal e tal raça. Não. Não é legal, pessoal? Tô gostando, né? Vamos continuar. Vamos ver mais. Assim, hoje há amplo consenso de sua ineficácia teórica como conceito biológico. Nossa, gostei. Tendo sido definitivamente erradicado pela genética. Não, mas ao mesmo tempo multiplicam-se as constatações de sua persistência como realidade simbólica extremamente eficaz nos seus efeitos sociais. Sabe o que quis dizer aqui? Que a biologia não compreende as raças humanas. Para a biologia só existe uma. Mas essa ideia social de raça é tão persistente nas sociedades que ela é muito eficaz nos efeitos sociais tristes que a gente vê por aí, de discriminação, de preconceito. Somos uma única raça, mas socialmente não é isso que é colocado na mente de uma criancinha em crescimento. Para a criança, ela é igual a todo mundo, aos coleguinhas lá na escola, ela é igual a todo mundo.
Só que vai crescendo, socialmente vai construindo dentro dela uma hierarquização entre humanos. Mas como assim fazer uma hierarquização humana se somos de uma única raça e uma única espécie? Vamos repensar isso aí, né? Muito legal, muito legal, muito legal, pessoal. Olha que caso incrível esse aqui, ó. Você tem aqui um lobo, né, o Canis lupus, com esse Canis latrans aí, tipo um chacal, né, um coiote. O que que acontece? Ambos têm 78 cromossomos, tá vendo? Aí quando tenta cruzar os dois, olha, ele dá um híbrido entre lobo e coiote. Ele dá um híbrido. Esse animal aqui, eu não tenho tanta segurança para dizer, mas biologicamente eu diria que ele é estéril. É bonito, é rústico. É lindo, né? Mas você vê que ele está em cativeiro, ó. Tá vendo que ele é um ambiente de cativeiro? Esse híbrido lobo-coiote é um animal que na natureza ele não existiria, pessoal. Porque um coiote não compreenderia o ritual de acasalamento com um lobo. Mas criados em cativeiro, eles se aceitam, se convivem ali, acabam cruzando e acabam hibridizando os descendentes. Isso é um isolamento pré ou pós-zigótico? Fala! Fala, isolamento pré ou pós-zigótico? Tem que ser pós-zigótico, né, pessoal? Porque eles conseguiram cruzar, formou o zigoto não abortou, nasceu, só que resultou no híbrido estéril. Isso que a gente chama de isolamento pós-zigótico. Isso prova que esses seres aqui são de espécies distintas, né? Esse coiote com esse lobo aí são de espécies distintas. Só verificar pelo nome, ó. Canis latrans e Canis lupus. Ambos têm 78 cromossomos, mas são de espécies diferentes. Não é legal? Aí eu trouxe... O professor Zé da Brisa tá com cara de cachorro. Credo, gente. Aí olha só. Repara, e se você deixar esse lobo cruzar com um cachorro doméstico, que é o Canis familiaris, né? Ambos têm 78 cromossomos, ó. No caso, um pastor alemão. Imagina com o husky. Ia ser interessante. Aí o que acontece? Ah lá, ele gera um híbrido que é um lobo-cão, que é bonito, né? Bonito, parece um pastor. Ah lá, repare que ambiente também humanizado, ó. Então esses cruzamentos devem acontecer em ambientes assim de zoológico, não sei, um ambiente domesticado ali. Esses animais, vamos supor, um filhote de lobo que foi achado ali, a mãe morreu, não sei o que, aí esse lobo foi criado lá por um grupo humano ali, esse lobo cresceu, cruzou com a fêmea de cachorro, o macho, não sei o que, entendeu? Em que situação isso acontece? Mas eles são de espécies distintas. O Canis lupus, lobo, e o familiaris, que é o doméstico, são de espécies distintas. Eles têm um isolamento pós-zigótico, porque ele ainda resultou nesse híbrido que é estéril. Nó, que legal, pessoal! Ninguém sai. Agora, um dos casos mais impressionantes que eu já vi, ó. Tá vendo esse caso aí da zebra? A zebra, ela é de uma espécie... E esse outro animal aqui, né, ele é de uma outra espécie, o jumento. Aí quando você deixa uma zebra cruzar com esse moar aí, né, com esse outro equino, que isso, gente? O que deu aqui embaixo? Olha só esse animal meio zebra, meio jumento, que é isso? Esse animal é estéril. A própria égua com o jumento que dá a mula ou o burro, porque você só sabe esse exemplo, né? A égua é de uma espécie, o jumento é de outra, e quando eles cruzam, dão um híbrido estéril, que é a mula ou o burro. São estéreis. E olha que ainda há caso raro de mula ou burro que cruzam e que deixam filhote. Isso é raro, mas pode acontecer desse hibridismo formar gametas viáveis. Olha que desespero da evolução. Mesmo o animal sendo híbrido estéril, aconteceu uma sorte cromossômica ali e o filhotinho fecundado vinga. Aí você vê mula parindo. Ah, ó, legal, tá? Muito legal.
Ah, olha só que interessante. A zebra tem 50 cromossomos, ó, e o outro animal ali 62. Então 50 da zebra e 62 do jumento, você vai ter um híbrido aqui com 56, ó. E pessoal, esse jogo cromossômico é que esteriliza o descendente, porque o cromossomo número 1 da zebra não tem um equivalente ao cromossomo número 1 do jumento. O par 2 não se equivale. Quem paga o preço? O filhote estéril. Então esse zebrasmo aqui, ele tem testículo, tem ovário, por exemplo, só que ele produz gametas inviáveis, sabe? Por isso ele é estéril. Ah, gente. Não, pessoal, não é legal? Olha esse caso aqui, incrível, incrível. Pessoal, aqui mostra zégua. Eclise, a zégua eclise é a principal atração do parque na Alemanha. Nasceu um animal lá, pessoal, na Alemanha, que eles chamam de zégua, né? Vamos ver, ó. Difícil de definir, eclise não é nem uma zebra nem uma égua, mas ela é um híbrido das duas espécies, zégua, e ela chama atenção pela estampa mista que traz no corpo. Na África, cruzamentos entre cavalos e zebras são comuns. Os animais dessas relações são estéreis, entendeu a ideia? Ah, pessoal, ó, é legal demais. Agora, outro caso aqui que eu queria te mostrar. O javali com o porco doméstico. Javali é de uma espécie, a gente está vendo ali, o porco doméstico é de outra espécie. Tá, se deixar os dois cruzarem entre si, surge um híbrido intermediário entre eles que chama javaporco e não é estéril. Olha a natureza dando o recado. O desmatamento, caça predatória, não sei o que, javaporco, o javali conseguiu cruzar com porcos domésticos e originou um descendente que, embora híbrido, é fértil. O que acontece? Quer dizer que o porco, né, e o javali são aparentados evolutivamente tão próximos que eles conseguiram ainda furar esse isolamento específico, né, mesmo sendo espécies diferentes. Eles originaram um descendente fértil, o javaporco. Ah, pessoal, javaporco tira sono de agricultores por invadir e atacar plantações. Olha só, Ah, gente, eu acho interessante, porque olha que ponto que a biologia chega. Animal resultado do cruzamento do javali com porco destrói plantações inteiras e vem causando prejuízos. Só que aí, como o javaporco é um animal, né, o javaporco seria, o javali é silvestre, o porco é doméstico. O javaporco é o quê? Silvestre ou doméstico? Não ficou meio aí, né? Mas como ele não é domesticado, vamos dizer assim, não poderia caçar, entendeu? Então começou a dar um problema aí. Só que o IBAMA interveio, né? Ó, os javalis e seus híbridos são considerados fauna exótica invasora e em vida livre estão sujeitos ao abate para controle populacional, tá vendo? Ah, gente. Então começou a ter uma caça assim, para controlar a população desses animais, porque eles começaram a subir da região sul para sudeste, eles estão invadindo aí, sabe? Cadê as onças predadoras deles? O próprio ser humano está interferindo no habitat das onças, né? Olha só, né? O próprio ser humano vai pagando um preço, né? Vai voltando contra ele próprio. Que legal, ninguém sai. Agora, casos de hibridismo vegetal, pessoal. Isso aqui é um caso interessante, ó. Repara aqui que eu estou mostrando aqui a tangerina, né, que é de uma espécie, e o pomelo, que é de outra. Não sei se você já viu isso aqui, se já comeu isso aqui. O pomelo que é de uma outra espécie. Tá vendo? Citrus reticulada, tangerina. E o citrus máxima, que é o pomelo. E se deixar os dois cruzarem entre si? Aí a gente vai ter a laranja que a gente conhece aí, ué. A própria laranja, ela é uma híbrida, só que ela não é estéril, porque você chupa a laranja, planta... Eu mesmo já plantei semente, já cresceu uma mudinha ali. Só que a própria laranja, ela vem de um hibridismo entre aquelas dois progenitores lá. Tá? E se deixar a laranja, uma abelha sair aqui da laranja, da flor da laranja e cruzar lá com a flor do pomelo, você vai ter a turanja. Não sei se já ouviu falar, é muito apreciada essa fruta.
né, que é a Citrus paradisi. E quer dizer, uma outra espécie, ó, híbrida de híbrida. Nossa! E se você cruzar a toranja com a tangerina, aí você vai ter o tângelo. Ah, não, para, gente. O que o tângelo é? O tângelo é o resultado do cruzamento da tangerina com o híbrido do híbrido. Então, o tângelo é um triíbrido. Nossa! Não é interessante? O pessoal até que tinha que ter mesmo uma compatibilidade entre eles, porque todos são citros, né, que a gente fala. Eles são, tanto que eles são do mesmo gênero que a gente fala, que é citrus. Esse primeiro nome ele é do gênero. Eles são de espécies distintas. Mas mantendo o nome genérico ali, né, mantendo a classificação de gênero, ainda há essas compatibilidades de reprodução, igual no caso dos cães lá, do lobo, do chacal, do coiote, todos são canis, do mesmo gênero, agora de espécies distintas, sabe? Ah, gente, legal demais, para! E aí eu queria te apresentar então como que essas coisas se organizam na evolução. A gente chama cladograma. Cladograma é um diagrama de clado. Clado são esses ramos, né, esses cabinhos. Então, por exemplo, a gente tem um grupo ancestral aqui embaixo. Aqui, ó. Esse grupo, vou até botar a letra A aí. Esse grupo ancestral, com o tempo evolutivo, mutação, recombinação gênica, seleção natural, mortes, extinções e sobrevivências, vão tendo as irradiações adaptativas, raios, né? Esses nós mostram esse ponto da cladogênese. Esse nó mostra o ponto da irradiação. Vi um grupo ancestral aqui, né? E irradiou para aqueles ABC lá. E o grupo seguinte irradiou para aquele DEF, que são grupos derivados que a gente fala. Então, o A, B, C, D, E, F são grupos viventes atuais, ou animais, vegetais ou microbianos. Esses A, B, C, D, E, F são grupos viventes atuais. Todos vieram para um processo evolutivo de um único ancestral. Então, todos ali têm um grau de parentesco. Só que eu queria falar alguns nomes, olha só. Esses grupos ABC, a gente classifica como monofilético. Mono é um filete, filete é fio, né? Esse grupo ABC, eles têm um único grupo, a gente chama monofilético, eles vieram de uma única linhagem evolutiva, tá vendo? Enquanto que aquele DEF também, eles são agrupados monofileticamente numa linhagem evolutiva. Mas ambos grupos monofiléticos, eles têm um parente ancestral lá embaixo, entendeu? Tenta fazer essa distinção. E olha só, e se você comparar o C com D? O C com D a gente chama polifilético. É fácil entender, né, gente? Por que polifilético? Ué, porque o exemplar C aqui, ele tem uma linhagem evolutiva. O D teve uma outra linhagem evolutiva, filética. Por isso que a gente chama poli. Poli são vários, né? O radical poli aqui, ó, significa vários. Significa que o C e o D, eles vêm de origens filéticas, digamos, né? Origens evolutivas diferentes, de linhagens evolutivas diferentes. Mas eles têm ancestral comum, né? O ancestral comum está aqui embaixo, ó. O ancestral próximo comum, que une esses dois grupos monofiléticos que eu quis dizer, pessoal. Tá? Não é interessante essas ideias? E aí, ó, por exemplo, quando a gente coloca esses risquinhos aqui, nesse cladograma, significa aquisições evolutivas. Então, vamos supor, sabe o grupo ABC? Eles têm uma aquisição evolutiva somente deles. A gente chama sinapomorfia. Enquanto que o grupo D, E, F, eles têm uma outra aquisição evolutiva que aqueles lá não tinham. Entendeu por que vai diferenciando em grupos monofiléticos? Por causa dessas aquisições. Então vamos supor que uma aquisição ali seja pena, a outra seja ovo, sei lá, pena e ovo.
Sei lá, gente. Tá? Então, repara que essas aquisições evolutivas vão agrupando os seres em grupos monofiléticos de acordo com suas aquisições evolutivas. Por que eu falei pena e ovo? Porque alguém já deve ter falado assim, mas pena e ovo é do mesmo grupo, ave tem pena e bota ovo. Tá, mas jacaré bota ovo e não tem pena. Entendeu a ideia, por exemplo, de aves e répteis? Eles têm um alto grau parentesco, são ovíparos, mas um adquiriu pena, o outro não. Então eles poderiam estar aí nessa abordagem aí, por exemplo, tá? Ah, gente, ó, é muito legal, ninguém sai, tô gostando. Olha só, um ótimo exemplo, pessoal, ninguém sai. Eu fiz um cladograma aqui dos vertebrados, tá vendo? Peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. E aqui ao lado eu coloquei essas aquisições evolutivas, né? E à medida que eu for clicando aqui, elas vão ocupar esses risquinhos que você está vendo aí, ó. Claro que eu coloquei fora de ordem. Então, por exemplo, essa aquisição aqui do pelo, gente, onde é que você acha que ela vai entrar? Ela vai entrar aqui embaixo, aqui no meio, lá em cima? Essa aqui foi fácil, né, gente? Porque quem tem pelo aqui, gente, socorro, não vai falar que perereca tem pelo. Não vai falar que cobra tem pelo. Sabe onde é que esse pelo vai parar? Aqui, ó. Aqui, quer ver, ó? Tan. Legal. Pena. Onde que a pena vai? Com certeza vai aqui, ó. Olha lá. Tan. Ah, tá. Ô, gente, desculpa. Sabe o que acontece? Você vai falar assim, ele errou. Ô, gente, pena, você vai falar assim, ué, mas os répteis têm pena. A pena foi uma aquisição que diferenciou esses grupos aqui, né? Dos mamíferos, por exemplo, por isso a pena. Agora, se cobra tem pena, não, né, gente? Mas você fala assim, mas então você errou, você colocou esse errado, você está gaguejando. Gente, se você olhar aqueles fósseis ancestrais, você tem seres lá reptilianos com penas e que voavam com bico, com dente, com ovíparos. Entendeu que a pena foi uma aquisição que agrupou esses seres aqui? Eles não falam assim que galinha é um dinossauro atual. Eles falam assim que a galinha tem pena, tem escama, tem bico. Entendeu essa ideia? Ela tem escama na pata, ela é meio cobra assim, ela é meio réptil, entendeu? Mas foi legal, gostei. Agora, oviparidade. Ah, entendi. Aqui outro exemplo, ó. Você vai falar assim, o quê? Você está botando ovíparo aqui? Você não pode botar ovíparo não, porque mamífero não bota ovo. Você está me chamando de galinha? Eu vou te processar, hein? Gente, para. Que bobeira. Sabe o que eu botei oviparidade aqui nessa aquisição evolutiva? Que significa que todo mundo daqui para cima, esses seres aqui, ó, esses seres aqui são ovíparos. Aí você vai falar assim, não, mas cavalo não bota ovo. Bota. Não cavalo, né, gente? Mas, por exemplo, ornitorrinco tem mamífero ovíparo. Mas se a gente... É porque você só pensa em ovo com casca, aquele ovo da galinha, você só pensa isso. Mas, por exemplo, ovo de mamífero, tanto que a gente fala ovo ou zigoto, né? Ovo ou zigoto. Mas eu estou trazendo aqui o ornitorrinco para você entender. O ornitorrinco é considerado um mamífero ovíparo. E aí? Entendeu por que a oviparidade apareceu realmente aqui embaixo? Aqui, ó. Né? Não é interessante? E agora as patas? Ô, gente, pata ficou fácil, né? Quem tem pata aqui, ó? Olha lá onde é que vai parar. Aqui, ó. Aqui, ó. Sacos aéreos. Sacos aéreos, eu não sei se vocês lembram, mas o saco aéreo, eles são projeções dos pulmões que ajudam na leveza de animais que voam. Ah lá, sacos aéreos. Olha que interessante então, né? As penas surgiram para os grupos aqui, né? A partir daqui na escala evolutiva. Mas os sacos aéreos somente as aves têm, que ajudam na habilidade do voo, diminuir a densidade corporal. Não é interessante? Agora, e as mamas? Ô, gente, o nome já fala, né? Mama, mamífero. Onde é que vai parar? Ah lá, junto com pelos. Mandíbula. Ah, isso aqui foi interessante. Porque mandíbula é uma aquisição, gente. Evolutiva fenomenal. Os animais mandibulados tiveram diversidade alimentar, eles poderiam obter diferentes itens alimentares. Isso trouxe uma adaptação aos ambientes fenomenal. Sabe? Quem tem mandíbula? Ué,
todos aqui, ó, tubarão, peixe tem mandíbula, sapo, ré, todos têm mandíbula lá. Quer dizer que a mandíbula foi uma aquisição evolutiva que agrupa todos aqui para cima, porque a partir dela todos têm mandíbula. Aí você fala, mas que bicho que não tem mandíbula, como é que vai comer? Ué, tem peixes, a gente fala peixes, né? Mas tem grupos aí dentro dos vertebrados que a gente chama ciclostomados. Eles não têm boca mandibulada, eles têm uma abertura oral, mas que não é mandibulada, não é articulável, sabe? São animais ancestrais aos peixes, sabe? Quem tem fecundação interna quer dizer que seres que têm a capacidade de cópula reproduzir independente da água, o macho coloca dentro da fêmea seus gametas. Peixe depende da água para reprodução, até para viver. Anfíbio, o nome já fala, anfi, duas vidas. Eles precisam do meio aquático para reprodução, porque é externa. Então, sabe quem teve fecundação interna? Fica olhando, ó. Os ovíparos. Os répteis foram os primeiros animais a terem uma reprodução interna, né? O macho coloca dentro do corpo da fêmea seus gametas. Essa independência da água foi uma adaptação terrestre fenomenal. Quem tem placenta? Quem tem placenta capaz de desenvolver seus filhotinhos intracorporeamente? Desses animais aqui. Quem desses animais é capaz de levar seu filhotinho dentro do seu útero? Aliás, o único animal que tem útero, lá, os mamíferos. Quem tem circulação dupla? Não sei se vocês lembram. Circulação dupla é aquela circulação cardiopulmonar. Quem? A partir dos répteis. Porque os peixes, eles têm uma circulação que a gente chama simples. O sangue passa no coração, vai na branca e vai para o corpo. Coração, branca e corpo. Agora, a partir de anfíbios, o coração vai para o pulmão e volta para o coração. Aí vai para o corpo, volta para o coração. É uma circulação dupla. Coração, pulmão, coração, corpo. Essa dupla circulação também foi uma aquisição fisiológica importantíssima para a evolução dos vertebrados. Muito legal, pessoal. Muito legal. Muito. E agora, sabe o que a gente vai estudar agora? A gente não vai estudar mais nada, porque acabou, pessoal. É uma pena, mas acabou. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom aí para vocês.